para criar um clima. Desculpa. Legal? Bom, legal. Vamos lá, pessoal. Então, eu vim aqui falar com vocês hoje sobre a arquitetura Transformer, tá? Aplicada a séries temporais. Primeiro, aí, uma rápida apresentação. Eu sou engenheiro civil. Tenho mestrado em engenharia de sistemas logísticos. Hoje eu faço doutorado em engenharia de transportes. Também tenho um MBA em supply chain. Eu tenho 12 anos de experiência com empreendedorismo e tecnologia, né? Eu fundei já 2 empresas, ambas estão em estágio pré-série A. E recentemente eu entrei nessa iniciativa, que é o School of AI. Hoje eu sou professor voluntário lá. Bom, então, antes de falar dessa arquitetura, né, de modelo, eu queria falar um pouquinho sobre 3 conceitos, 3 formas diferentes de inferência, né, que é a dedução, a indução e a transdução, né? Em geral, a gente está muito habituado a entender bem o conceito do que é dedução e indução, mas nem tanto a transdução. Então, o que é a dedução? Dedução é eu, a partir de uma regra geral, eu fazer uma inferência, faço uma dedução sobre um caso específico que eu quero analisar. Então, se eu tenho um teorema, uma fórmula, eu pego essa fórmula, aplico no caso e aí eu tenho uma inferência sobre um caso real. A indução, ela é o caminho contrário, né? Então, a partir de exemplos ou várias observações de um fenômeno de interesse, eu construo um modelo que representa uma regra geral, tá? Só que tem alguns casos, e linguagem é um caso, que a regra geral é muito complexa, né? A regra geral de uma linguagem é toda uma estrutura gramatical e sintática que é muito difícil de você modelar, ou de você ter um modelo que consiga resumir tudo isso. Então, o terceiro tipo de inferência é a transdução, tá? Que é a partir de alguns exemplos, eu faço inferência sobre outros exemplos desconhecidos. É uma forma diferente de você pensar num modelo, é um modelo transdutivo. E a linguagem, ela é um caso perfeito para você entender o que é esse conceito da transdução, né? Vamos pensar um pouco como é que a gente aprende a falar. Quando a gente aprende a falar, a gente não aprende a regra geral, porque a gente não tem condição, né, de aprender a gramática, a gente ainda não conhece a linguagem, e a gente também não conhece a linguagem, então a gente também não consegue reproduzir fazendo uma inferência. Então o que a gente faz? A gente vai ouvindo as outras pessoas falarem e, de repente, a gente aprende a falar. Então, linguagem é, notadamente, um processo transdutivo de aprendizado. Legal. E tem um tipo de modelo que expressa muito bem esse conceito da transdução, que é o modelo do tipo encoder-decoder. Num modelo do tipo encoder-decoder, você tem um modelo chamado, de um lado, né, o encoder, e do outro, o decoder. O encoder, ele codifica uma sequência dentro de um espaço. Então, o encoder ele armazena, ele simplifica, ele reduz o espaço dos inputs e traduz ele num espaço n-dimensional. E o decoder pega todo esse estado e ele reproduz numa outra linguagem ou numa outra sentença. Tá. Então, em geral, em problemas de NLP, esse modelo encoder-decoder ele recebe o nome de sequence-to-sequence. Então, quando vocês veem qualquer material, sequence-to-sequence é a mesma coisa que um encoder-decoder aplicado num processamento de sequência. Como é que funciona em geral, né? Você tem um texto, uma frase aqui, nesse exemplo, how are you? E aí você codifica esse seu input. Em geral, você coloca um start token, um end token e faz algumas operações, né? Você lematiza, tira artigos, tira tudo que é inútil do seu texto, e você alimenta o seu encoder e você vai atualizando o estado dele iterativamente. Depois que o estado ele é todo codificado nesse espaço intermediário, o decoder ele pega e vai, né, soltando o outro lado da mensagem que você quer, ou traduzir, ou reproduzir, ou enfim, tudo que você quer, o tipo de problema de linguagem que você está enfrentando. Em geral, o treinamento desse tipo de modelo ele é feito usando uma técnica chamada teacher forcing. Então, como é que funciona isso? Você codifica uma mensagem de entrada, aí você pega o seu decoder, você alimenta ele com o seu start token, que é um token fictício, e ele começa a cuspir qual que é a próxima palavra. Você pega essa palavra, alimenta na entrada, ele cospe a próxima. Então ele vai fazendo um caminho probabilístico, vai gerando a próxima palavra com a atualização do estado. E
Só assim, se você treinar ele com diferentes pares de input e output, então, por exemplo, se você treinar com frases em línguas diferentes, você tem um tradutor, você tem um sistema de machine translation. Se você alimentar ele com pares de perguntas e respostas, você tem um sistema de Q&A, como se fosse um chatbot. Você alimenta com uma pergunta e ele, né, cospe uma saída. Nesse exemplo aqui, how are you? Ele vai gerar I am fine. Então é assim que funciona esse tipo de modelo num contexto de NLP. Aqui eu trouxe um exemplo dessa representação aqui, que é o espaço codificado, né? O que é isso aqui? Tá? Então, isso aqui eu tirei de um artigo do Google, né, que usa isso aqui para fazer os motores de Machine Translation. Então, aqui a gente tem o espaço codificado de, se eu não me engano, 74 frases traduzidas em 3 línguas. Tá? Então, cada clusterzinho desse daqui é uma frase, tá? Codificada nesse espaço. E aqui tem uma frase aberta em 3 línguas diferentes, inglês, coreano e japonês. Então, a gente pode ver que num contexto global de palavras, de frases possíveis, mesmo frases numa língua diferente, elas ficam muito próximas, né? Elas têm um caminho diferente minimamente aqui, mas, no geral, o encoder ele é capaz de agrupar o significado semântico dessas frases. Tá? Legal. Então, em geral, esses encoders-decoders num cenário de RNA, de NLP, eles são construídos com redes neurais recorrentes. Então, tanto aquele encoder quanto aquele decoder são redes neurais recorrentes. Isso tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Tá? Os pontos positivos, eles apresentam bons resultados. Então, hoje, ainda muitos dos benchmarks de NLP ainda são decorrentes de modelos de encoder-decoder com redes neurais recorrentes. As redes neurais recorrentes elas são uma forma natural, né, de você tratar a sequência. Então, a rede recorrente ela processa os inputs sequencialmente no tempo. Então, é uma forma natural de você processar uma frase, que também é sequencial. Porém, elas têm um alto custo computacional, né? Como você tem uma atualização iterativa do estado dessas redes, você não consegue, em geral, é muito difícil você paralelizar o treinamento delas. Tem um problema de memória de curto prazo. Então, quando você está trabalhando com sequências muito longas, como você está retropropagando aquele estado por um período muito grande de time steps, o modelo tem muita dificuldade de mapear relações de longo prazo. Tá? Então, uma frase muito complexa, muito comprida, não vai funcionar muito bem num sistema desse. E ela não considera todo o contexto, pelo fato dela ser sequencial e recorrente. Então, pensa na forma como a gente interpreta uma frase, né? A gente lê a frase inteira para, então, ter uma noção do significado dela. Esse tipo de rede não, né? Ele só vai atualizando o estado, o significado, palavra a palavra. Então, ela perde o contexto inteiro da frase. Então, pensando nessas limitações e nesses pontos fracos, né, desses modelos de encoder-decoder com RNN, em 2017, o Google propôs, na verdade, uma nova arquitetura de modelo chamada Transformer. Tá? Que supostamente ele vence, ou ele não tem as mesmas limitações que um modelo sequence-to-sequence, um autoencoder com RNNs. E quando esse modelo foi lançado, em 2017, foi proposto nesse artigo, ele quebrou basicamente todos os benchmarks de qualidade de tradução. Hoje, essas arquiteturas do tipo Transformer elas são a base dos melhores sistemas de Machine Translation. E basicamente é disso que eu vou falar com vocês. A gente vai dissecar um pouco dessa arquitetura, entender como ela funciona, quais as vantagens e as desvantagens. Bom, primeiro, antes da gente falar do modelo, tem uma coisa que a gente precisa pensar um pouco, né? O Transformer ele não é baseado em processamento sequencial, não é baseado em redes neurais recorrentes. Ele usa uma coisa chamada mecanismo de atenção. Um mecanismo de atenção, intuitivamente, ele é equivalente a um kernel num processamento de imagem. Não sei quantos de vocês aqui trabalham com processamento de imagem, mas quando você monta uma rede neural convolucional, cada kernel vai aprendendo a distinguir certos padrões na imagem. Então, você tem um kernel que aprende a distinguir círculos, outro kernel que aprende a distinguir triângulos, e aí você vai
montando kernels cada vez mais complexos. O mecanismo de atenção ele faz exatamente a mesma coisa. Ele aprende relações entre as significados nas posições relativas entre as palavras. Então, esse exemplo aqui eu trouxe desse artigo aqui, que é Attention is All You Need, que é justamente esse artigo que propõe o Transformer. Então, a gente vê aqui, por exemplo, essa frase, "The law will never be perfect, but its application should be just." E blá, blá, blá. Então, ele está aprendendo quando ele está processando cada uma dessas palavras, para qual outra palavra ele deve prestar mais atenção. Então, em geral, ele liga substantivos, ou ele liga o objeto com o verbo, ele liga o predicado com o sujeito. Então, ele vai aprendendo essas relações semânticas numa frase. Isso é muito legal, né? Porque é uma forma de você ver o que o modelo está fazendo, né? Isso é uma outra desvantagem, um ponto negativo muito grande de uma rede neural recorrente, é que é difícil você saber o que o modelo está aprendendo, o que ele está fazendo, se faz sentido o que ele está aprendendo ou não. E o mecanismo de atenção ele é equivalente a isso num contexto de linguagem, num contexto de processamento de sequências. Legal. Então, como que funciona essa arquitetura? Então, desse lado aqui a gente tem um encoder e desse lado aqui a gente tem um decoder. Vou passar bloquinho a bloquinho e depois eu vou explicar as partes mais relevantes do modelo para a gente entender como funciona. No lado do encoder, ele alimenta um módulo de multi-head attention, seguido de um módulo de normalização, que é um módulo convencional. Para quem trabalha com Deep Learning, você conhece bem o que é esse módulo aqui de edNorm. Depois ele alimenta uma camada feed-forward, que é uma MLP, uma rede feed-forward normal mesmo. E depois um outro módulo de edNorm. Esse estado aqui codificado no encoder, ele é alimentado dentro do decoder. Então, o decoder ele entra com a sequência que você quer decodificar, numa camada de Masked Multi-Attention, que é equivalente a esse outro componente. Alimenta uma segunda camada de Multi-Head Attention, que alimenta uma camada feed-forward, e ele sai para uma camada linear e uma camada do tipo softmax, que ele vai prever qual que é a próxima palavra, ou qual que é a palavra mais provável, dependendo do problema que você está modelando. Então, o componente central, a grande inovação desse modelo, que faz ele diferente dos outros modelos que já existem até a sua proposição, é justamente esses carinhas aqui, o Multi-Head Attention e o Masked Multi-Head Attention. Que eles estão representados aqui, que eles nada mais são do que uma combinação de vários mecanismos de atenção. Tá? Eu vou agora explicar, então, o que é um mecanismo de atenção. Então, basicamente, o mecanismo de atenção, você alimenta uma query. Então, são palavras que você está introduzindo no seu modelo. Ele faz uma multiplicação dessa query por um vetor das outras palavras. Então, ele está fazendo um produto cruzado do vetor de entrada com ele mesmo. Então, ele está aprendendo naquela frase, para cada palavra, para quais outras palavras eu devo prestar atenção, para onde eu devo olhar. E depois ele multiplica isso e passa isso por uma camada softmax e multiplica pelos valores da rede. Esse produto, né, da frase por ela mesma é o que dá aqueles mapas de atenção. Então, aquele mapa de atenção que eu estava mostrando naquele slide anterior nada mais é do que uma multiplicação cruzada de todas as palavras de um texto por elas mesmas. E aí depois você passa isso por uma função softmax e multiplica isso por um conjunto de valores. Ele vai te dar os scores, os pesos, aquelas retas mais grossas ou mais finas daquela imagem. Legal. Só que esse modelo ele não aplica um mecanismo de atenção. Ele concatena vários mecanismos de atenção em paralelo. Então, assim como uma rede convolucional para processamento de imagem, que tem vários kernels, né, ela aprende vários formatos de imagem, ela aprende o que é um círculo, o que é um triângulo, o que é uma reta, o que é uma cara de pessoa. Esse transformer ele usa vários desses módulozinhos de mecanismos de atenção e ele aprende vários conjuntos de posições relativas entre palavras. Tá?
Então, vamos visualizar um pouquinho, né? Eu tenho como input aqui uma frase que ela tem T time steps, então tem T palavras, e o meu D model aqui é a dimensão do meu vocabulário. Então, isso aqui nada mais é do que a codificação de uma frase, né? Se eu tenho uma frase com 100 palavras e 10 palavras diferentes, ela vai ser 100 por 10. Eu faço uma projeção linear dessa palavra de entrada num vetor que eu chamo de query, num vetor que eu chamo de key e num vetor que eu chamo de value. Eu concateno todo mundo num vetor só, num tensor só, né? E aí eu multiplico isso por outros tensores cruzados para calcular aquele mapa de atenção. Então eu vou calcular o mapa de atenção de todos os meus kernels por todos os meus kernels. E aí, basicamente, eu projeto isso, né, lá na frente, eu pego esse tensor concatenado e eu passo ele por uma camada linear e ele segue sendo processado pelo modelo. Eu sei que é um pouco denso, mas depois eu vou mostrar algumas visualizações e vai ficar mais claro. Tem um outro detalhe também, que é o seguinte, como eu falei, né, o processamento não é recorrente, né, eu não apresento palavra por palavra. Então, como é que num problema de previsão da próxima palavra, eu restringo o meu modelo a não olhar para palavras posterior para prever exatamente a palavra posterior? Eu multiplico por uma máscara. Uma máscara que ela tem zeros e uns, que ela não deixa uma palavra olhar para a palavra seguinte. Então, ela não deixa uma palavra olhar para a palavra seguinte para prever a próxima palavra, porque isso seria um bias, né? Estaria colocando informação do futuro no passado e aí o modelo estaria roubando. Basicamente, ele estaria aprendendo a reproduzir o próprio input. Então, essa máscara, basicamente, o que eu faço é eu multiplico essa máscara, né, pelo meu vetor, pelo meu mapa de atenção. Então, eu vou prevenir o meu modelo de roubar. Então, aqui eu trouxe uma visualização de como é que funciona esse mapa de atenção. Então, isso aqui é o mapa de atenção de um encoder, né? Então, aqui a palavra é: the log file can be secretly with email or FTP to a specified receiver. Então, ele está aprendendo várias posições relativas aqui entre as palavras. Cada mapinha desse, quanto mais vermelho, mais atenção o modelo está associando a duas palavras diferentes. Então, por exemplo, aqui ele aprendeu uma relação bem linear, né? Cada palavra com ela mesma. Ou melhor, aqui, né? Uma relação bem linear, cada palavra prestando atenção basicamente nela mesma. Aqui ele já dá uma brincadinha, né? Ele olha para a palavra posterior a cada palavra, então cada palavra olhando para a palavra que vem imediatamente depois. E aqui ele aprendeu uma outra relação diferente aqui. Então, o que o modelo está fazendo? Ele está aprendendo para quais palavras eu devo olhar quando eu estiver processando uma determinada palavra do meu input. E aqui são os mapas do decoder, então é a mesma coisa. Só que aí é a relação entre as palavras numa outra língua, em alemão aqui no caso, e o texto de entrada. Então ele está aprendendo. Quando eu for traduzir protocol, eu tenho que olhar aqui para file. E, enfim, ele aprende várias relações e isso, né, resulta numa performance melhor de tradução ou de, enfim, qualquer problema de NLP que você esteja modelando. Então, o Transformer é uma coisa bem legal, né? O treinamento ele pode ser paralelizado, eu não preciso aplicar redes neurais recorrentes, então eu ganho muito em tempo de treinamento. Ele permite uma análise visual dos mecanismos de atenção. Então, esses mapas de atenção que a gente estava olhando era uma coisa que não se tinha noção antes desse tipo de modelo ser proposto. Era muito difícil você saber o que uma rede neural recorrente está aprendendo, o que ela está fazendo. E eles apresentam bons resultados, né? Assim, como eu falei, quando o modelo foi proposto, ele quebrou todos os benchmarks de tradução. E aí o objetivo, né, dessa apresentação, o objetivo principal, eu explorei como é que essa arquitetura então de Transformer ela pode ser aplicada não só a problemas de NLP, onde é o domínio natural desse tipo de modelo, mas em outro domínio, de séries temporais. Tá? Então, o primeiro experimento que eu fiz foi um denoiser. Então, o problema é o seguinte: eu tenho um sinal conhecido, né, laranjinha aqui, e ele está sendo perturbado por algum ruído branco, alguma variação. E qual é o objetivo do modelo? É aprender o sinal. É ele filtrar tudo que é ruído de tudo que é sinal. Então, se alguém trabalha aqui com sensoriamento ou com esse tipo de coisa, enfrenta bastante esse problema, né, de eliminar o ruído, ou com áudio também, de eliminar o ruído de um sinal.
Eu fiz um setup simples, então eu usei uma arquitetura aqui com duas camadas de encoder-decoder, a dimensão do mecanismo de atenção igual a 10 e a dimensão das camadas feed-forward igual a 100. Como otimizador, eu usei o Stochastic Gradient Descent, que é o otimizador convencional, né, de treinamento de redes neurais, sem nenhum parâmetro adicional, e com uma taxa de aprendizado de 10 a menos 4. Como regularização, eu usei um dropout de 0.1, e é um dataset bem simples, bem simples, né? Vocês viram, um seno com um pouco de ruído. E com 100 observações e um ruído branco entre menos 1,75 e 1,75. Então, só para colocar em contexto, né, o seno ele vai de menos 1 até 1 e eu estou usando um ruído grande, um ruído até maior do que a própria amplitude do sinal. E esse é o resultado do treinamento. Numa amostra de teste, a gente vê que o modelo funciona bem, né? Então, em laranja a gente tem o sinal original, em azul mais clarinho aqui o ruído, e em verde o sinal previsto pelo denoiser. Então a gente tem aqui algum probleminha de pegar alguns picos mais elevados, né? Aqui, tanto em cima quanto embaixo, mas no geral o modelo capturou bem o comportamento desse sinal. Então isso mostra, né, que essa arquitetura ela também pode ser usada fora de um contexto de NLP para um outro tipo de problema, num contexto de processamento de áudio, de sinais. E aqui está a visão daqueles mapas de atenção. A coisa mais interessante que eu notei aqui foram esses mapas aqui do nosso decoder. Dá para a gente ver que quando ele vai prever o sinal em qualquer posição, seja na 0, na 2, na 4, na 6, ele dá praticamente a mesma importância para os steps passados. Isso é razoavelmente intuitivo depois que você entende um pouco mais desse modelo, porque o seno ele tem uma autocorrelação totalmente serial, né? Ele é super padrão. Então, não faria sentido você ter um mapa de atenção todo misturado aqui. Então, o modelo fez o que se espera. Depois eu troquei o sinal, combinei um pouquinho mais de funções trigonométricas para complicar um pouquinho o problema, ver se o modelo continuava performando bem. E funcionou muito bem de novo. Então, o modelo, ele, mesmo num sinal mais complexo, ele consegue tirar o ruído, mesmo sendo um ruído muito grande, e achar quem é o sinal. Tá? E assim, um detalhe, para montar esse experimento, eu fiz 0 de feature engineering. Não tive trabalho de montar lag, montar estatísticas rolantes do sinal. Eu só realmente implementei usando PyTorch e alimentei com o sinal mesmo, sem fazer nenhum tratamento, e ele funcionou muito bem. E aí os mapas também, de novo, né, ele é um pouquinho diferente do outro, mas ele também tem esse comportamento de autocorrelação serial. Né, para prever qualquer estado, qualquer sinal, ele dá a mesma importância, ele dá importâncias equivalentes para os sinais de lags passados. Aí eu fiz um segundo experimento com esse dataset aqui, que é bem convencional também, chamado Air Passengers, que na verdade esse sinal ele tem o valor da quantidade de passageiros de tráfego aéreo ao longo dos anos nos Estados Unidos. Então, um problema de previsão de séries temporais, bem complexo de ser resolvido, né, porque ele tem uma tendência, né, ele tem uma sazonalidade multiplicativa, que aumenta com o nível da série. Então, em geral, outros métodos de previsão sofrem muito para trabalhar com esse dataset convencional. Também eu usei uma arquitetura super simples, foi uma camada só, foi até mais simples que o anterior. A dimensão do mecanismo de atenção de 40 e dimensão das camadas feed-forward de 200. Também usei um otimizador convencional, sem muito parâmetro, só com a taxa de aprendizado mesmo. Não usei regularização e um dataset real com 120 observações. Eu separei 13 observações de teste. Então, 13 são out of sample para ver como é que o modelo faz uma previsão desconhecida. E, de novo, o resultado foi muito bom. Então, a gente vê aqui a série, né? Em laranja o teste, né? A parte cega da previsão. E aqui o que o modelo previu depois de ser treinado com essa amostra. Então, de novo, um problema que é complexo, né? Esse dataset ele é considerado uma referência, né? Para testar algoritmos de previsão de vendas, de demanda.
e, sem muito esforço, o modelo conseguiu mapear bem. Aqui os mapas estão, de novo, né, aquela correlação serial no decoder. Né? Então, o modelo fez o que se espera, sem muito esforço, e funciona muito bem também para um problema de previsão. E aí, por último, eu peguei um dataset real mesmo, de vendas de um varejo, são 50 lojas, 10 produtos em 50 lojas. Aí é uma série muito mais caótica, né, muito mais complexa, e para ver, né, se o modelo funciona bem num caso real mesmo, né, não num dataset artificial. Desculpa, aqui eu tenho, nesse eixo aqui, vários itens em várias lojas, em várias datas. Aqui eu só paralelizei esses itens ao longo do tempo. Então aqui a gente tá, cada corzinha dessa daqui, por mais embaralhado que esteja, é a venda de um determinado produto em uma determinada loja. Tá? Só para vocês verem quão caótica essa série, quão difícil seria você processar isso com qualquer modelo, na verdade. Né? Então, de novo, usei uma arquitetura simples, uma camada, dimensão do mecanismo de atenção de 50 e dimensão da camada feed-forward de 5.000. Aqui eu usei uma dimensão maior, né, para o modelo ter um pouco mais de flexibilidade de modelar as relações. Usei um otimizador convencional, que é o SGD. Não usei regularização, e aí é um dataset bem maior do que os outros dois. Né? Ele tem 130.000 pontos. Tá? E aqui está um exemplo de uma saída de teste. Né? Não é perfeito, né? Diferente de um dado artificial ou tão bonitinho como aqueles outros que a gente estava vendo, mas a gente vê aqui que o laranjinha, né? A curva laranja, que é a previsão, ela acompanha, né, de certa forma, a tendência do sinal de venda. Então, isso aqui é um modelo que poderia muito bem ser usado num problema de previsão de venda em lojas, por exemplo, sem muito esforço. E aqui, de novo, os mapas. Se a gente comparar essa correlação aqui do decoder, esse mapa de atenção, a gente vê que ele é um pouco mais embaralhado, né? Diferente dos outros que eram bem bonitinhos, né? Ele dava a mesma atenção para os lags anteriores. Esse aqui está um pouco mais embaralhado, justamente por ser um dataset real, por ter ruído, por ter problema nos dados, etc. Bom, e sim, para concluir, né? Que se leva, né, disso? O que pode se aprender de tudo isso? Primeiro, o modelo ele pode ser aplicado a séries temporais bastante caóticas com bons resultados. Então, fiquei bem contente de ter dado certo. Como qualquer modelo de Deep Learning, encontrar os hiperparâmetros é um exercício de paciência. Eu mostrei aquele setup, mas, na verdade, eu rodei vários experimentos para chegar naqueles setups, né, que deram esses resultados. Pela primeira vez, com esse modelo, a gente consegue ter uma visão do que a rede está fazendo. Né? A gente não fica cego em relação ao que o seu chatbot vai fazer, o que o seu tradutor vai fazer, enfim. Você consegue ver o que ele está aprendendo, quais kernels, quais relações ele está aprendendo. É um campo de pesquisa muito ativo, os benchmarks continuam sendo batidos, todo dia surgem arquiteturas novas baseadas nesse tipo de modelo. Recentemente o PyTorch lançou um plugin, né, que é o PyTorch Transformers, que tem esses modelos já implementados, né, para vocês usar. E por último, para minha frustração, eu confesso que quando eu me interessei por esse modelo, eu achei que ele tinha relação com a série Transformers, mas depois de estudar muito eu vi que não tem nada a ver. Mas tudo bem, valeu a pena. É isso aí. Obrigado. Hoje eu sou CTO da TVEC, tá? Tá aqui estão meus contatos, acho que a gente vai circular aí. E a gente tem 2 vagas abertas, para Full Stack Developer e para Data Scientist. Então, para quem se interessa por esse tipo de tema, quiser trabalhar com isso, mexer com isso, pode entrar em contato. Isso aí. Agora perguntas, né? Por exemplo, se eu tiver uma base de dados de bastante texto, eu consigo fazer um agrupamento de palavras. Por exemplo, classificar algumas palavras. Essa aqui o cliente está pedindo preço, essa aqui qualidade. Eu consigo fazer alguns clusters de conjuntos de palavras com essa ferramenta. E se eu consigo, como que é esse processo?
Basta, deixa eu voltar aqui na arquitetura. Tá, basta você fazer o seguinte, aqui você vai ter o seu texto, certo? Aqui você vai ter o seu mesmo texto, e aqui você vai ter uma probabilidade de saída das suas classes. Certo. Então, se você treinar esse modelo usando os seus, como entrada, as suas frases codificadas, tratadas, etc., e como saída essas classificações, o que ele vai aprender é fazer exatamente isso que você quer, né? Pegar um texto e classificar ele. Mas antes eu tenho que montar um dicionário, assim, mais ou menos, de palavras, de frases. Não, se você tiver um conjunto de textos e classificações, você não precisa montar conjuntos de palavras. Quem vai aprender quais palavras levam a uma determinada classe é o Transformer. Bom, você tem algum comparativo entre a metodologia Transformer e LSTM para NLP? Poxa, de cabeça não, tá? Mas esse resultado aqui, nesse artigo, esse modelo é aplicado a 2 datasets bem conhecidos de NLP, que é um dataset de tradução inglês-alemão e um dataset de tradução inglês-francês. E as redes de comparação, essa GNMT é uma RNN com LSTMs. Tá? Então, nesse caso específico, nesse cenário de teste, né, a gente vê gaps, na verdade, importantes aqui de desempenho. Tá, mas isso foi em 2017, né? Então mais atual de cabeça eu não tenho. E outra coisa, você mostrou o dado das séries temporais, o último principalmente, que eu achei bem interessante, o comportamento. Se a gente for aplicar isso para o mercado financeiro, por exemplo, os caras devoram seu fígado se você não der uma explicabilidade palpável, automática com o seu modelo. Você tem que dar o resultado e a explicabilidade automaticamente. E é possível extrair isso fácil do... porque eu vi os mapas, mas confesso que eu não consegui entender, porque por muito pouco tempo e tal, mas sim, você consegue extrair a explicabilidade do comportamento baseado nesses mapas? Bom, vai dar um pouco de... Bom, na prática, você vai ter uma coisa muito mais embaralhada assim, né? Sim. Então, é como um kernel de uma CNN. Ele te dá uma certa intuição do que o modelo está aprendendo. Mas você não consegue cravar exatamente... por exemplo, ação subiu tanto por isso. Não, por assim, exemplo, como hoje em dia você consegue fazer tradicionalmente com séries. Assim, o que eu consigo dizer, nesse caso aqui, né, para interpretar, para prever qualquer time step, basta eu olhar até o lag 5 e eu não preciso nem olhar o 6 e o 8, o 6 e o 7. Depois ele passa a ser importante de novo e depois, enfim, teriam outros pontos aqui. Mas eu estou dizendo quais períodos do meu passado que são relevantes para explicar o meu futuro, né? Aqui, essa aqui é aquela primeira camada com a máscara, né? Então, o que isso aqui... Esse aqui também é um resultado esperado, né? Como você falou, o tempo é muito rápido, então essas coisas acabam passando. Mas aqui, basicamente, você tem... No instante 0, eu só posso prestar atenção no 0, porque eu ainda não tive as próximas observações. Sim. No instante 1, eu posso prestar atenção no 0 e no 1, né? E depois isso vai se diluindo. Por que isso aqui se dilui de uma forma homogênea? Porque a série é homogênea. Então, se eu tiver qualquer perturbação nessa camada de entrada, na verdade, nesse mapa de atenção de entrada, eu vou estar vendo pequenas áreas do meu passado que são relevantes. Tá. Então, o que você está dizendo é que, dado a sua previsão, você vai conseguir dizer o período do tempo que influenciou naquele resultado, não exatamente as features. Exatamente. Tá, ou você pode olhar um mapa isso aqui é um mapa de calor, né? Então você tem zonas quentes aqui, ó. Tá, então tem alguma coisa acontecendo entre o 6 e o 7 aqui, ó. Entendi. Eu olharia para isso aqui. Entendi. Certinho. Obrigado. Acho que 2 adendos. Curto muito esse tema e tem o paper de 2007, que é muito bom, realmente.
E recentemente saiu a arquitetura BERT, que também um transformer, só que ela é gigantesca, né? E ele oferece até suporte multilínguas. Então eles treinaram o BERT com 70 línguas no planeta Terra, então você consegue até transferir uma tarefa do português para o inglês, ou aprender vice-versa e tudo mais. É o que a gente está tentando experimentar. Só uma dica, então é uma publicação mais recente, que tem resultados aí fantásticos. E uma dúvida, você trabalhou com esses exemplos, com essa arquitetura Transformers, ele tem, em questão de quantidade de dados, esse Transformer, ele tem comentários nesses papers, exige mais dados, menos dados do que um LSTM comum? Como que você tem... Olha, eu vou te dizer que qualitativamente menos, né? Em geral, a quantidade de parâmetros de uma rede neural recorrente ela é exponencial com os time steps, né? Enquanto que no Transformer ela é linear. Então, se você cresce muito na verdade, eu não olharia tanto para a quantidade de observações, eu olharia para o comprimento da sua sequência, né? Tanto que aqui, nesse primeiro exemplo, eu tinha uma observação só, que eu treinei por 200 épocas, por 2.000 épocas. Então, uma observação com 100 time steps e eu consegui treinar um modelo. Tudo bem que o problema é muito simples, mas eu desconfio que com uma LSTM eu não conseguiria isso, por, sei lá, experiência. Mais alguém? Você poderia dar um exemplo, assim, uma fase de uma análise exploratória de dados? Que eu estou lendo uma base de textos, assim, ou de diferentes fontes, mas que falam do mesmo assunto, ou da própria empresa. Que eu consiga classificar tudo que está falando naquele texto, em termos de conjuntos de palavras, que ele consiga me indicar assim, o que está sendo falado naquele texto. Olha, se você não tem esse conjunto pré-classificado, você tem que adotar uma técnica de aprendizado não supervisionado, como foi a palestra anterior, né? Se você já tem eles classificados, aí é outra história. E basta você treinar uma arquitetura como essa que vai funcionar. Tipo, Acho por que eu exemplo, consegui te responder, né? Não, porque, por exemplo, se eu faço um TF-DF, por exemplo, eu consigo classificar, contar as palavras lá. Né? Quanto está sendo contado, mencionado as palavras no texto. Né? Consigo fazer com Word2Vec, os bigramas, trigramas. Queria ver que se essa ferramenta, além disso, eu consigo extrair os conceitos que ele consegue fazer essa comparação, porque você comentou no início que ele consegue unir, entender tudo que está sendo falado, unir artigo, preposição, né, as palavras. Você teria que olhar para esses mapas aqui do seu encoder, né? Então, por exemplo, aqui, esse é um denoiser, não é tão interessante. Mas, por exemplo, aqui, essa zona quente aqui, ó, o 30, o 36 e tudo mais, são grupos de observações muito relacionadas. Isso aqui, você poderia processar esse mapa, você pode treinar um modelo de atenção, nem pela previsão em si, mas só para analisar o mapa de atenção, para depois analisar as zonas quentes de coisas que ele está agrupando aqui. Isso talvez te dê uma pista do que fazer nesse sentido. Daí depois eu conseguiria quantificar isso, né, em palavras, assim, ver realmente o que está sendo falado em cada ponto aí do headmap aí. Eu acho que não. Não sei se eu entendi bem. Desculpa, coisa rápida. Uma sugestão que talvez possa te ajudar aí você tem um kernel que o Transformer aprendeu. E daí tem um framework que chama SHAP, S-H-A-P, que você tem lá no SHAP você tem a explicabilidade de uma função de kernel, independente de onde esse kernel surgiu. Aí você tem um kernel, você faz esse input do kernel e você consegue ter ele trabalha com Shapley Values, que ele faz um jogo em relação a como alterar os valores de input e vai alterar o seu resultado.
e você consegue ter talvez essa característica de explicação que você está querendo. Mais perguntas? Acho que é isso. Obrigado. Opa. Tem uma. Opa. Parabéns, Luiz. Eu queria ter uma dúvida, que você menciona que as RNNs realmente sofrem daquele vanishing gradient, né? E tá correto. Eu queria saber se os que usam a tensão também sofrem e se eles são mais passíveis ou não de sofrerem overfitting, comparando as outras arquiteturas. Essa arquitetura ela não tem problemas em mapear relações de longo prazo, porque da onde vem o vanishing gradient? Né? Na verdade, vem de eu retropropagar o gradiente por vários time steps. Aqui, se você olhar bem essa operação... Peraí. Opa. Para cada mecanismo de atenção, eu tenho 3 operações só. Então, para cada camada, imagina o seguinte, se você comparar essa arquitetura com um encoder de RNNs, você vai ter várias RNNs aqui, então você vai ter T time steps vezes T vezes N camadas. Aqui você só vai ter retropropagação em N camadas, você não propaga o seu gradiente em T. Então você tem uma dimensão a menos para propagar seu gradiente, então você tem muito menos, melhor, você não tem problema de vanishing gradient. E assim, com relação a overfitar, acho que tanto quanto qualquer modelo de deep learning, né? Ele é muito flexível, ele tem muito parâmetro, né? Então justamente por isso que se usa essas camadas aqui de add norm para normalizar e dropout. Acho que ele seja nem mais nem menos sensível ao overfit do que o modelo convencional aí de deep learning. Perguntas? Obrigado. Bom, gente, obrigado pela presença de todos, pelos palestrantes. E aí eu queria lembrar que, como isso é um meetup, a gente é a comunidade que constrói, a gente está sempre procurando palestrantes. Então, quem tiver algum tema que tenha trabalhado, algum tema que tenha estudado para trazer, só mandar para a gente da organização, que a gente combina horário, local e tudo, então estamos sempre atrás. Ok? Obrigada a todos.